Oi, gente, eu sou a Nayane, professora de ciências, e hoje a nossa aula é voltada para os alunos do 7º ano, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre saneamento básico, tá? Parte 2, certo? Então, vamos relembrar um pouco, né, do que é o saneamento básico. Então, o saneamento básico, ele é um conjunto de medidas adotadas, certo, por uma região, que é uma cidade, que tem como intuito de prevenir doenças na população, certo? A fim de melhorar a saúde e a vida das pessoas, certo? Como também minimizar os impactos que nós, seres humanos, podemos causar no meio ambiente, certo? Então vamos lá. Então, como foi visto na aula passada, o parasitismo ele é uma estratégia de vida no qual o parasita ele consegue se beneficiar ao conseguir alimento de um hospedeiro, né? Então, relembrando lá o que é o parasita. Os parasitas eles são organismos que se juntam a outros seres vivos. Seres vivos esses que são chamados de hospedeiro, onde eles passam a se alimentar desses seres hospedeiros, certo? As doenças causadas por esses parasitas, elas são chamadas de parasitoses, dentre que essas parasitoses, né, são causadas por vermes, que são denominadas de verminoses. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos sobre o que vocês viram na aula passada, né, sobre a esquistossomose, tá? Que é uma verminose que ela se aloja no seu fígado, causando sérios problemas no fígado, nos pulmões, no intestino, nos rins, né? E sabendo que o principal hospedeiro é o ser humano, no caso nós, certo? A teníase, que também é uma verminose, né? Onde ela tem a tênia, um verme, que ele se aloja no nosso intestino, né? Pode ocasionar, em algumas ocasiões, que ele se aloje no nosso cérebro, ok? Causando vários sintomas, inclusive a anemia e uma grave desnutrição, certo? E hoje, na nossa aula, a gente vai conhecer mais duas doenças, certo? Ancilostomose, tá? Aquela causada por esse outro verminose, e a ascaridíase, que a gente já vai conhecer como é que funciona essa doença, né? Por qual verminose é causada, certo? E os sintomas que ela pode causar, ok? Então vamos lá. Amarelão, certo? A ancilostomose ou ancilostomise, população ou dito cujo amarelão, é uma doença frequente no nosso país, certo? Então, essa doença, ela tem como causador um nematóide, que ele se chama Acinetostoma duodenale, ou um ancilostoma, certo? Ele atua no corpo humano, certo? Como sendo o hospedeiro único. Então, nós, né, seres humanos, somos o hospedeiro único, né, dessa verminose. Ok? Então, os ovos do verme, eles são eliminados, certo? Com as fezes do doente. Então, quando essa fezes entra em contato com um solo úmido, eles vão dar origem a larvas, passando assim de 1 a 2 dias, certo? Quando essas larvas elas saem desses ovos, elas começam a se alimentar de um material que tem no solo, tá? Então, dentre uns 3 a 4 dias, elas conseguem se desenvolver, tá? E acabar penetrando na nossa pele. Então, a gente tem um esqueminha aqui sobre a transmissão, certo? Dessa acinetostomose, ok? Onde tem o ser humano que está infectado com a doença, certo? Ele está com a verminose dentro do corpo, né? Com um parasita, onde ele está cheio de ovos do verme. Então, a fezes, né, dessa pessoa infectada, ela vai ter contato com o solo, certo? Que vai estar úmido, ok? Então, esses ovos eles vão evoluírem, vão se desenvolverem e vai se originar as larvas desse verme, certo? Onde, após 2, 3 dias, essas larvas elas vão acabar penetrando na pele humana. A pele humana tendo contato com o solo, né, desprotegido, descalço, vai ter acabando tendo contato
E esses vermes, essas larvas, elas acabam perfurando a pele humana e assim contaminando outra pessoa, certo? Depois delas entrarem dentro do nosso organismo, eles vão se fixar no intestino e acabar se alimentando do sangue do hospedeiro, certo? No caso, o principal hospedeiro é o ser humano, ok? Então, os sintomas dessa doença, certo? Mais conhecida como amarelão, lá na frente a gente vai saber o porquê que é amarelão, envolve tosse, certo? Náuseas, vômitos, muita dor no abdômen, uma grande falta de ar, febre e diarreia. Então, esse indivíduo, ele começa a ter esses sintomas e ter características como uma pele clara e uma cor amarelada. Daí vem, né, a origem do nome amarelão, ok? Esse parasita, ele possui pequenos dentes. A gente está vendo aqui na figura que ele tem os dentes, né, pontiagudos, certo? Esses dentes pontiagudos, eles servem para furar a parede do intestino do hospedeiro, que assim ele possa, né, venha a se alimentar do sangue humano, caso que é o principal hospedeiro, ok? Então, como consequência, certo? Pode causar grave anemia, certo? Que é responsável pela fraqueza, né? A palidez e o tom amarelado do doente, ok? Então, por isso, né, que a gente viu lá que ele é chamado de amarelão. Então, a gente vai fazer uma observação aqui, certo? Do bicho geográfico. O bicho geográfico, né, ele é uma verminose, certo? Que é transmitida através das larvas, né, por meio de fezes de cães e de gatos, ok? Então, essas larvas, elas conseguem penetrar dentro do tecido humano, né, a pessoa andando desprotegida no solo, eles conseguem se penetrar e começam a causar uma grave coceira na pele, seguido de uma irritação, ok? Com alguns dias, você vai percebendo algumas manchas e uma elevação na sua pele, certo? Como se fosse um caminho, né, parecido com um mapa, ok? Onde, né, vai ter essa larva, né, caminhando na sua pele, causando tudo isso, toda essa irritação e toda essa coceira, ok? Então, para evitar esse tipo de contaminação, você sempre tem que andar protegidos em solos que contêm, né, gatos, cachorros, né, principalmente no meio da rua, né, anda com cachorrinho, com gato e não faz a higienização necessária, ok? Vamos conhecer outra doença que é causada por verminoses, tá? Ascaridíase. O Ascaris lubricoides, que é conhecido como a lombriga, ele é um nematóide causador dessa doença. Então, essa verminose, ele vai se alojar no intestino de um ser humano, que é o principal hospedeiro, certo? Dessa doença, e ele vai utilizar os alimentos que a gente, né, se alimenta para se alimentar. Então, os alimentos ingeridos pela pessoa é também utilizado como alimento desses verminoides. As fêmeas desse parasita, eles põem ovos que saem com as fezes do doente. Então, se essas fezes dessas pessoas doentes estiverem em contato com a água, ela vai contaminar a água, certo? Que a gente usa, que a gente bebe, certo? E as águas que não têm os tratamentos corretos, que contém os ovos e outros micro-organismos, ao comer um alimento regado dela ou, né, acabar bebendo essa água, você vai acabar se contaminando e contraindo essa verminose. Vamos ver como é que funciona essa transmissão da ascaridíase, tá? A gente tem o ser humano, que é o único hospedeiro, ok, dessa doença, onde ele vai ter milhares de ovos do verme, né, um ser humano contaminado. Então, as suas fezes em contato com a água, ela vai contaminar a água. Essa água é usada para regar verduras, frutas que vão se contaminar com esses ovos, onde, ao servir na mesa, se não forem tratadas corretamente, elas vão conter os ovos, certo? Então, a gente vai ingerir essa verdura, essas frutas, e se contaminar com a larva, certo? Dessa verminose.
onde essa larva vai sair do ovo, vai percorrer várias partes do nosso corpo e vai se instalar diretamente no nosso intestino, onde ela vai ficar como um parasita e viver no nosso corpo. Okay? Ao se alojar no nosso intestino, ela vai começar a perfurar a parede desse órgão, do nosso intestino, e entrar na corrente sanguínea, chegando até os pulmões, ocasionando em vários sintomas, como a tosse, a febre, falta de ar e catarro com sangue. Esses são os sintomas iniciais dessa doença, que também pode ser confundido com outras doenças, como a virose ou uma doença respiratória. Então, quando esse verme ele chega ao intestino, ele se desenvolve, cresce, ele se torna um adulto, ele se reproduz. E nessa reprodução, ele acaba usando parte do nosso alimento que está em digestão. Então, quando chega nessa parte, ele acaba provocando, né, no nosso corpo uma desnutrição, uma fraqueza, convulsões, reações e manchas e náuseas, ok?